Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. É uma jornada longa, mas a caminhada cristã, meus irmãos, ela não é curta. A caminhada cristã exige de nós desprendimento, exige de nós perseverança, persistência, dedicação, consagração, entrega. E aí você percebe que numa semana, numa jornada de 40 dias, como nós desistimos tão fácil. Porque essa jornada não é para você gostar das mensagens. É para você perceber que a sua vida cristã, eu diria que pode ser comparada a vamos colocar um sorvete. O sorvete, por mais gostoso que ele esteja, quando ele sai do freezer, meia hora depois, meu irmão, é só caldo. Não resiste ao calor. Qualquer temperaturazinha, elevou um pouquinho, ele derrete. Aliás, basta sair do freezer, ele já começa a derreter. Você está tendo a oportunidade de assistir mensagens que chame a sua atenção para detalhes da sua vida. Detalhes que estão fazendo sua vida cristã derreter. Se diluir e sua fé ir para o espaço. A vida cristã é uma prova. A vida cristã é um desafio. E eu e você somos chamados a viver esse desafio, não mensalmente, não anualmente, mas viver o desafio diariamente. Isso a jornada tem mostrado para a gente. Nesse 20º dia, eu quero convidar você a rever a sua vida cristã e ver se ela não está sendo um sorvete. A vida cristã, meu irmão, se você vacilar, mesmo que você se consagre, nós precisamos parar de inventar desculpas, fugir. Fica a dica aí para você, tá bom? Vamos orar. Quero orar por aqueles que deixaram a fé. Então, se você tem alguém na sua casa, na sua família, você sabe, deixou a fé, manda o nome para mim, que essa semana eu vou estar jejuando e orando por ele. Tá bom? Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Estamos no 20º dia da nossa jornada, uma jornada desafiante. E muitas vezes, Senhor, nossa vida ela tem sido amarga, porque as experiências são muito dolorosas e nossa fé tem sido provada diariamente. Mas, meu Deus, tudo que nós não queremos, Pai, é que a nossa vida se torne um sorvete. Que se derrete muito fácil, que desiste muito fácil, que desvanece por qualquer vento. Pai, agora queremos estudar a Tua Palavra. Por favor, fale ao nosso coração, Senhor. Dá-nos o entendimento da Tua Palavra. E abençoe cada pessoa inscrita neste canal. Abençoe a sua família, abençoe seus projetos. Tome a sua vida em Teus braços, meu Deus. E conduza conforme o Teu querer. Aqueles que estão meio desanimados, Senhor. Anima, fortalece, chacoalha, meu Deus. Para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que a gente busque o Senhor enquanto a gente pode achar. Ainda estamos em paz, meu Deus, mas dias virão em que será impossível buscar o Senhor. E nesses dias, Senhor, queremos estar contigo já no céu. Por favor, meu Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria. Nós somos inteligentes, Pai, sabemos descobrir muitas coisas.
Mas, Senhor, dá-nos sabedoria para escolher o melhor, para escolher o que é certo, para fazer a tua vontade, meu Deus. Pai de amor, nessa hora, estende as tuas mãos sobre os teus filhos e filhas, meu Deus, para derramar uma bênção especial por cada um. Tu és um Deus misericordioso, amoroso, piedoso. Então faz o milagre agora, Senhor, em cada um de nós. Especialmente o milagre do entendimento, para que a tua palavra seja viva em nossa vida, em nosso coração. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 28. Versículos 18 a 20. Está escrito assim: Jesus Cristo, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós estamos estudando a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E veja que Jesus Cristo aqui, ele já ressuscitou, ele já foi ao Pai e recebeu do Pai a autorização para reinar. Então nós estamos vivendo o reino da glória de Jesus Cristo, ou reino dos céus, como ele mesmo preferiu mencionar acerca do reino que ele veio implantar, reino dos céus. Estamos vivendo o reino dos céus. Mas, meus amados, Jesus Cristo falou 3 coisas aqui que, para mim, são de suma importância para a vida cristã. A primeira delas, ele disse: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo foi para o céu na manhã daquele domingo e recebeu do Pai a autoridade para governar, para reinar. Ele podia agora fazer o que quisesse. Se ele quisesse mandar fogo do céu e queimar tudo aqui, ele poderia. Mas não esqueça, né, as mensagens de o juízo de Deus mostra que o projeto de Deus de salvar o pecador, que estava concluído com a ressurreição de Jesus Cristo, não estava consumado, porque faltava a entrega do pecador, né? Ou seja, falta a nossa entrega. E aí ele será consumado com a vinda de Jesus Cristo e nos levará para viver com ele no céu. Mas essa questão aqui, vamos falar de autoridade, né? Então, quando as pessoas hoje começam a duvidar de Jesus Cristo, duvidar de Deus, na verdade, elas estão tirando a autoridade de Jesus Cristo. E ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebeu a autorização para agir do jeito que quisesse. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, a base do relacionamento de Deus com o ser humano, com o universo, é amor. Então, tudo que Deus faz é pautado no seu amor para conosco. Então, Jesus Cristo, amorosamente, chama os discípulos e diz para ele: eu tenho autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu quero agora transferir essa autoridade para vocês. Eu quero dar a vocês a autoridade
Eu quero dar a vocês poder. Você percebe, meu irmão? Jesus Cristo dá aos discípulos autoridade e poder. Agora, como é que se manifesta essa autoridade? Como se manifesta esse poder? Aí ele diz: ide por todo mundo e façam discípulos, façam seguidores. Ide, portanto, ide. Observe que a palavra portanto é resultado, é a conclusão do discurso anterior. Jesus Cristo está dizendo para os discípulos: eu tenho autoridade, eu tenho todo o poder, e agora eu transfiro essa autoridade, eu transfiro esse poder para vocês. Portanto, ide. Então, duas coisas nós podemos, digamos assim, inferir ou concluir dessa autoridade que Jesus está dando aos discípulos. Primeira coisa que a gente pode concluir dessa autoridade, desse poder que Jesus Cristo está dando aos discípulos. E essa autoridade, esse poder, não era para ufanação própria ou exaltação própria. Os discípulos não estavam recebendo autoridade e poder para simplesmente aparecerem diante de pessoas e dizer assim: eu sou o tal, eu posso tudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Não era esse o objetivo da autoridade que Jesus Cristo estava dando aos discípulos. O objetivo da autoridade aqui, do poder, era que o nome de Jesus Cristo fosse revelado a todas as criaturas da terra. O poder aqui era para que o evangelho fosse espalhado, proclamado, pregado a todos os povos. Vocês querem ter uma ideia para você ver que a questão é essa? Lá em Apocalipse, capítulo 14, veja o que é dito acerca do Evangelho. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória. O poder que Jesus Cristo estava dando aos discípulos era, na verdade, uma autoridade para exaltar, para mostrar a glória de Jesus Cristo, a glória do Cristo que morreu por eles, do Jesus que foi crucificado. E por isso Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o que é que Paulo diz? Quando as pessoas estavam questionando a autoridade dos apóstolos, né? Por que eles faziam milagres? Por que eles curavam pessoas? Aí você sabe que Pedro foi preso, né? Pedro e João foi preso. As pessoas estavam questionando a autoridade deles. E eles disseram no versículo 11, assim, no versículo 11 ele diz: Jesus Cristo é a pedra que vocês rejeitaram, e ela se tornou a principal pedra da construção. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então toda a autoridade dos discípulos a autoridade era exaltar, proclamar, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vida de vocês viveram até aqui, pescadores, ali, coletores de impostos, né? Pessoas comuns, homens e mulheres, que Jesus tinha discípulos também. Homens e mulheres de vida simples foram atraídos a Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo está indo para o céu. E está dizendo para eles: eu estou transferindo toda a autoridade que eu tenho, todo o poder que eu recebi do meu Pai, eu estou transferindo para vocês.
Agora, essa autoridade é para que vocês não se exaltem, mas essa autoridade é para que vocês exaltem o meu nome, glorifique o meu nome e proclame a minha glória. E como é que os discípulos deviam fazer isso? Ensinando outras pessoas acerca de Jesus Cristo. Quando a gente se enche de Jesus Cristo, é natural que a gente conte para pelo menos mais uma pessoa o que ele fez na nossa vida. E esse é o poder do Evangelho. É o poder que ele transforma você em um simples pecador, como era Pedro, né? Um pescador, mas acima de tudo um covarde, um medroso. Transforma Pedro no grande Pedro que você encontra aqui em Atos dos Apóstolos, que nem a prisão foi capaz de dizer, de levá-lo a impedir. Veja o que ele diz aí no capítulo 5, verso 29 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, veja o que Pedro diz às pessoas que o aprisionavam. Ele foi aprisionado, o anjo o soltou, e aí ele voltou lá para o Sinédrio, né? E tomou uma quarentena de açoites, né? 39 açoites. E aí as pessoas disseram, não pregue mais no nome de Jesus Cristo, não quero mais que você pregue nesse nome. E aí ele disse aqui no versículo 29, então Pedro, verso 27 diz assim, nós expressamente proibimos vocês, verso 28, nós expressamente proibimos vocês de que não pregasse no nome de Jesus Cristo, né? Mas no entanto vocês encheram a cidade com essa pregação. Vocês foram proibidos de pregar, vocês foram proibidos de ensinar, e no entanto a cidade está lotada dos ensinamentos de vocês. Do norte ao sul, do leste ao oeste da cidade, ninguém aqui está sem saber quem é esse Jesus Nazareno, porque vocês encheram a cidade com essa pregação. Que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma. E aí Pedro, no verso 29, disse... Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outro texto aí, ele vai dizer, vocês acham que nós poderíamos ficar calados diante de tudo que ele nos ensinou? Diante de tudo que Jesus Cristo fez na nossa vida, você acha que a gente vai ficar calado? Meus amados, eu vejo tanta gente dizendo assim, eu quero tanto que Deus aumente a minha fé. Você quer ter fé, meu irmão? Abra a palavra, tenha uma experiência pessoal com Deus, e aí sua boca vai se abrir naturalmente e você vai contar para um amigo, para um irmão, para um familiar, para um pai, para uma mãe, para um tio, você vai contar para todo mundo quem você é. E lembra do Shao Tsili, lá da China? Não sabia ler, ia para a igreja, nada acontecia na vida dele, e ele chorou diante de Deus, Senhor, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. E o Espírito Santo disse, leia o Salmo 65. E quando ele leu o Salmo 65 uma vez, duas vezes, três vezes, 5 vezes, ele saiu correndo pela rua dizendo, Deus me ensinou a ler, Deus me ensinou a ler. E quantas pessoas aprenderam a ler? Quantas pessoas aprenderam acerca de Jesus Cristo, desse Jesus Cristo que salva, que liberta, que transforma? Por uma frase, Deus me ensinou a ler. Então Jesus Cristo está dizendo para os discípulos, eu dou a vocês a autoridade. E nessa autoridade vocês não vão se exaltar. Você sabe, né? Tiago foi decapitado. João foi jogado num caldeirão de azeite. Outros perderam seus bens, foram espoliados. O próprio Paulo, que era Saulo, antes de se converter, ele arrasava a casa dos discípulos de Jesus Cristo. Tomava tudo, mandava matar, mandava açoitar crianças.
tirava as crianças dos pais e levava como escrava. Mas onde está toda a autoridade que a gente recebeu? A autoridade não é para a gente. A autoridade não é para a minha glória. A autoridade não é para o meu benefício. A autoridade é para o reino de Deus, é para o reino dos céus. Você está recebendo a autoridade para proclamar o reino, para exaltar o reino, para glorificar o reino. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então agora você tem autoridade. Vão acontecer milagres? Lógico, vão acontecer milagres. Nunca esqueçam disso, que vão acontecer milagres. Nossa vida, gente, já é um milagre, certo? Agora, o maior milagre que você pode experimentar, o maior milagre que o universo tem experimentado, que a Terra tem experimentado e que tem sido espetáculo para o universo, que eu acredito existem muitos mundos não caídos que contemplam a gente na expectativa de ver como é que o Evangelho tem poder na minha vida. O universo inteiro contempla a gente na expectativa de perceber o que o Evangelho faz na vida de um pecador. Esse é o maior milagre contemplado pelo universo. Um pecador, um mentiroso, um assassino, uma prostituta, um ladrão, deixar tudo para trás. Um homossexual, deixar tudo para trás e viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida piedosa. Esse é o maior poder. Quando os discípulos saíram pela primeira vez para pregar o Evangelho, Pedro voltou todo alegre, os discípulos voltaram todo alegres e disseram a Jesus Cristo. Você pode encontrar essa história lá em Mateus capítulo 10. Disseram a Jesus Cristo, Jesus Cristo, nós estamos tão felizes, as pessoas ouviram a pregação, os demônios saíram correndo, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E Jesus Cristo disse, olha, nada disso é importante. O mais importante é vocês perceberem que o nome de vocês continua escrito no livro do céu. Meu irmão, não tem milagre maior do que a gente ver uma pessoa que sai da lama, que sai do lixo, literalmente sai da lama, sai do lixo e se torna um filho, uma filha de Deus, vivendo para a honra e glória de Deus. Percebe o poder do Evangelho? Jesus Cristo está dizendo para os discípulos, eu estou oferecendo a vocês algo poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. Jesus Cristo estava dando aos discípulos a autoridade e o poder de levar o Evangelho, de levar a salvação a todas as pessoas. Não é para exaltação própria, é para a proclamação do reino. Mas aí vem uma questão séria. Como eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso levar esse evangelho a outras pessoas? Se ele não tem sido um poder na minha própria vida. Como que o evangelho pode... Eu posso dizer que o evangelho transforma outras pessoas se ele não tem sido um poder para transformar a minha própria conduta? Você lembra da última mensagem? Meu irmão, a gente precisa de uma mudança na gente mesmo. Lembra do cristão sorvete? A nossa vida é cristã, vazia. E você sabe, né, que sorvete é só açúcar, né? É um sabor que passa muito rápido. E não satisfaz. O pior de tudo é que o danado do sorvete é gostoso, mas ele não satisfaz, ele não preenche. Tanto é que o sorvete não é refeição, né? Você sabe que é sobremesa.
Meu Deus, como é que eu posso ter uma vida cristã tão pobre? Ah, você não gosta de sorvete? Você não toma sorvete? Tá bom. Algodão doce. A nossa vida cristã tem sido algodão doce, é gostoso. Mas derrete na boca e você não percebe, você não tá, é mesmo que você tá comendo nada. Mais uma vez, é açúcar. Ah, você não gosta de algodão doce? Tá bom. Pipoca. Cristão pipoca. Ah, é gostoso aquele cheiro da pipoca quando ela tá estourando, né? E é saborosa também. Renivaldo vai dizer que não alimenta. Você sabe que não alimenta mesmo. Você come uma bacia. Eu não como menos de uma bacia de pipoca. Eu sento lá na frente da televisão, vou assistir uma partida de futebol ou um filme, eu boto aquela baciona de pipoca. Mas tem que ter uma jarra de suco do lado para poder fazer algum efeito aqui dentro, senão não tem nada. Gostoso quando tá estourando aquele cheiro da pipoca e você come a pipoca aquele saborzinho, um salzinho gostoso. Tira o sal da pipoca, vê se você vai sentir algum sabor. Meu Deus, a nossa vida cristã tem sido essa coisa assim insípida, sem sabor, sem vida. E aí a gente vai para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa. E fica essa mesmice. Quando Deus disse, eu estou dando a vocês autoridade, eu estou dando a vocês poder. E Paulo diz que o evangelho precisa ser, o evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Então você tem que experimentar o poder para você levar esse poder para outras pessoas. Segundo problema que nós encontramos aqui é que Jesus Cristo não pediu para os discípulos ficar em Jerusalém. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vocês vão viver felizes aqui, vocês vão pregar para os vizinhos de vocês, nós vamos construir uma igreja muito bonita aqui. Nessa igreja vai ter ar-condicionado, nessa igreja vai ter multimídia, nessa igreja vai ter Wi-Fi, né, os bancos acolchoados. Foi isso que Jesus Cristo disse? Essa religião de que vamos ficar aqui mesmo. Você sabe o que eu estou dizendo. Isso está acontecendo em todas as nossas igrejas. Não é só na igreja adventista, mas todas as outras igrejas. Cada vez mais nós construímos igrejas confortáveis, igrejas que a gente se sinta bem de estar ali dentro. Bancos acolchoados, acústica perfeita, música maravilhosa. E aí os melhores cantores são aqueles que vão aparecer na igreja. Quando vier os grandes pregadores, aí os melhores cultos são aqueles que os pregadores têm que aparecer, ele é a estrela do show. Lembra do Evangelho de Jesus Cristo disse para os discípulos, ó, o Evangelho é para exaltar o reino, viu? Meu irmão, o Evangelho é para exaltar o reino, não é para exaltar você, não. Mas observe as catedrais que nós estamos construindo atualmente. E se você pensa que os discípulos não pensaram nisso, pensaram, meu irmão. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 8, Deus mandou uma perseguição, Deus mandou um fogo lá para Jerusalém, ó, apareceu um rei, e ele disse, olha, não quero nenhum cristão aqui, ó, não quero nenhum cristão no Império Romano. E como Jerusalém era governado pelos romanos, os cristãos tiveram que cascar fora. Não ficou ninguém. Todos foram convidados a cascar fora. Casca fora. Não vai ficar ninguém aqui. Porque os discípulos não entenderam a mensagem. A mensagem é
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Não era só Jerusalém. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo disse que o evangelho era para ser levado aos judeus, aos samaritanos, até os confins da terra. Ele era para pregar na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos, à semelhança de muitos de nós atualmente, que quer um evangelho de comodidade, de conforto, simplesmente começaram a ficar em Jerusalém, ali na Maré Mansa, tranquilamente. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Que negócio de sair por aí, ir para Samaria? Que nada, meu irmão. Ir para a Judéia, ir para Galiléia. E para Galiléia é pior ainda. Olha que os discípulos eram todos galileus, viu? Mas ele não queria saber da Galiléia, não. É Jerusalém, nós vamos ficar aqui em Jerusalém, que é a capital, a cidade onde está o templo bonitão aqui, ó. E foi nessa ideia, nesse contexto que Jesus Cristo disse para os discípulos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão olhando esse templo aí, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão colocando as esperanças de vocês, as expectativas de vocês nessa igreja, não vai ficar pedra sobre pedra. Não coloque suas esperanças no conforto e beleza dessa igreja, desse templo. O templo de Jerusalém brilhava com a luz do sol, brilhava com um raio, né? Tinha a cor do mármore, o brilho do ouro. Então era uma coisa gloriosa, e os discípulos gostavam de ficar olhando aquela glória. E aí quando Jesus Cristo estava pregando, Mateus capítulo 24, eles disseram, Senhor, vem cá, olha que coisa linda nós temos aqui, o templo. Olha a beleza do templo, olha a glória do templo que nós temos. Jesus Cristo disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra ali, vai ser tudo derrubado. E no ano 54, Cláudio disse, olha, não quero nenhum cristão dentro do Império Romano. Expulsa esse povo daí, e eu não quero nem saber, não quero nem ouvir o nome de cristão aqui. E aí, ó, foi um para a África, foi outro para a Ásia, foi outro para a Grécia. E aí, ó. E aí nós encontramos lá em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 23, que foi dessa maneira que o evangelho chegou a todos os confins da terra, daquele período. Paulo diz que todos debaixo do céu ouviram a respeito de Jesus Cristo. Mas foi quando a igreja saiu do comodismo. Foi quando a igreja resolveu sair das quatro paredes para levar o evangelho aos confins da terra. E esse era o primeiro problema. O ID não era para ficar em Jerusalém. O ID não era para se acomodar. O ID não era para cruzar os braços. O ID não era para aceitar simplesmente dizer que já fiz a minha parte. Não. Segundo problema, como nós vamos pregar o evangelho a tanta gente? E aí entra a questão do Espírito Santo. E aqui, Jesus Cristo disse aos discípulos que esse evangelho seria pregado na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse, ide, portanto, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está mostrando qual é a autoridade do evangelho. A autoridade do Pai, a autoridade do Filho e a autoridade do Espírito Santo. Meus irmãos, nenhuma alma se converterá nesse mundo sem a ação do Espírito Santo. Nenhuma. Você pode ter a melhor estratégia, você pode ter a melhor metodologia, você pode ter a melhor didática, você pode ter os melhores recursos, a igreja mais bem estruturada. O Evangelho só transforma a vida se ele tiver na autoridade, no poder do Espírito Santo. E o batismo aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês.
a Trindade, mais uma vez, ela aparece unida justamente para a salvação do pecador. Percebe que o céu se une em torno de um projeto. E o projeto é tirar filhos das trevas, tirar filhos do lixo, da lama e levá-los de volta do paraíso perdido para o paraíso restaurado. O projeto de Deus não mudou. As estratégias de Deus não mudam. A metodologia de Deus ainda é a mesma. Hoje, se eu e você quer pregar o evangelho, se eu e você quer levar a salvação a outras pessoas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo habitando em nós. Então o reino é uma pessoa. O reino de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Conhece aquela música? Que o céu é Jesus. Pronto, o céu é Jesus. Pronto, é essa música. Eu convido você a fazer uma busca aí na lupazinha do YouTube. E canta essa música. O céu é Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para esse lugar que Ele preparou para mim. Mas se Ele não estiver lá, o lugar não importa. Irmão, o Espírito Santo quer nos encher. O Espírito Santo quer nos usar para que o Evangelho tenha poder na minha vida. E esse poder seja levado a outras pessoas. E com relação à quantidade de pessoas, observe, vamos colocar que na época dos discípulos, eu sempre tenho colocado uma estimativa de 200 milhões de pessoas. No século II ali, no primeiro século, né? 200 milhões de pessoas no mundo todo. E eles não tiveram dificuldade nenhuma de 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Ou se você preferir 500 pessoas, eu prefiro 500, né? Que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala de 500 pessoas que formaram a primeira comunidade cristã. Foram 500 que viram Jesus Cristo subir para o céu e que se uniram na proclamação desse evangelho. E Lucas capítulo 21, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo, sobre os 500 que estavam ali reunidos. Então, veja que esses 500 discípulos de Jesus Cristo não tiveram dificuldade de proclamar o evangelho a 200 milhões de pessoas. E lembre-se, na época não tinha carro, na época não tinha trem, na época não tinha avião, na época não tinha internet, na época não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. A Torá estava na mão de poucas pessoas. Mas não era da Torá que eles precisavam. Não era de avião, não era de internet, não era de trem, de carro, não era de projetor, de multimídia, não era nada disso. Eles precisavam de Jesus Cristo. E cada um deles agora começou a proclamar o que Jesus Cristo fez na vida deles. E Pedro pregou para não sei quantas pessoas, vamos colocar 30 mil pessoas em Jerusalém, 50 mil. Não sei quantas pessoas estavam reunidas ali no Pentecostes. Era uma festa dos judeus, que era uma festa proclamada, então era uma festa grandiosa, tinha gente de todos os países debaixo do sol. Todos os judeus que viviam na dispersão estavam em Jerusalém nesse dia. Então eram milhares de pessoas. Eu vou colocar 50 mil pessoas. E Pedro fez um sermão. Num dia batizou 3 mil, no outro batizou 5 mil, no outro já era uma multidão. E agora? Pedro foi para os países onde essas pessoas estavam morando? Não. Cada um levou o evangelho para a sua terra, para a sua casa, para a sua família. E dessa maneira o evangelho chegou a todos os confins da terra.
E aí foi talvez por isso eles disseram assim, não, a gente não precisa sair de Jerusalém. Quando as pessoas vêm para cá, elas vêm de todo lugar, a gente prega o evangelho aqui, elas voltam levando o evangelho. E aí você encontra o caso do etíope, né, Atos dos Apóstolos capítulo 8, né, que levou o evangelho para a Índia. Aí ele levou junto com ele, levou Tomé, né? Tomé, o tímido lá, foi para a Índia, levar o evangelho na Índia, pregar o evangelho para a Índia. E nós temos o caso do etíope, nós temos o caso de Nicodemos, não, como é o centurião lá de Cesareia, meu Deus. Cornélio, nós temos o caso de Cornélio, né, que era um gentio, e Pedro foi pregar o evangelho lá, e aí lá a casa dele inteira se converteu. Nós temos o caso de Paulo, que foi para a Ásia, para a África. Nós temos outros aí que foram para a Europa. Então, o evangelho chegou em todo lugar. Mas é um levando mais um. Então, cada um deles tinha um testemunho. E esse testemunho impactava mais uma pessoa. Por isso a palavra aqui diz, fazei discípulos. E lembra da frase que eu falei da Adra, né? Um de cada vez. Salvando o mundo inteiro, uma pessoa de cada vez. É isso que a gente tem que ser, meus irmãos. Cada ano que passa, você tem que ter um alvo na vida de pelo menos trazer uma pessoa aos pés de Jesus Cristo. E é assim que o evangelho tem que chegar agora, não a 200 milhões, mas a 8,3 bilhões de habitantes desse mundo. Mas se eu e você se preocupar em salvar só um, imagine, nós somos cerca de 30 milhões de adventistas no mundo. Imagine se cada um se preocupar em esse 2021, eu quero salvar mais um. 30 milhões salvando um, serão mais 30 milhões. 2022, 60 milhões salvando 60 milhões. 2023, 120 milhões salvando 120 milhões. 2024, 240 milhões salvando 240 milhões. 2025, 480 milhões, salvando 480 milhões. Então, 960 milhões em 2026. 960 milhões, salvando 960 milhões. Então, aí vai para 1 bilhão, 800 e lá vai fumaça. Percebe? Então, eu tenho que salvar um de cada vez. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus para converter o mundo inteiro, tá? A gente está esperando que o Espírito Santo venha para converter a igreja inteira e essa igreja cheia de poder converta o mundo inteiro num dia só. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. Quando eu falei que gotas do Espírito Santo estão caindo, é para mostrar para você e para mim que o Evangelho ele vai ser levado a todo mundo na estratégia de Deus, na metodologia de Deus. Por quê? Porque é salvando os outros que eu mantenho a minha própria alma salva. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você e que o Espírito Santo hoje nos encha de poder para que a gente, imbuídos do poder de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, consiga, testemunhe, tenha a alegria de testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Quem sabe você só tem o testemunho de uma oração poderosa que você orou e Deus tocou em você, Deus fez um milagre na sua vida, graças a uma oração. A oração que você nem fez, que talvez alguém tenha feito. E aí você começa a contar esse milagre para outras pessoas e as pessoas vão começar a sentir o desejo de orar também. E elas vão começar você teve uma experiência na Bíblia, como o Shao lá, o Shao Tasli, lá da China, uma experiência com a Bíblia, e você começou a contar essa experiência para as pessoas começaram a querer conhecer a Bíblia graças à sua experiência. É assim que o Evangelho vai se espalhar. Vamos parar com essa ideia de esperar que a igreja toda seja reavivada, para que eu possa me reavivar e assim o mundo inteiro conheça o Evangelho num dia só. Isso não vai acontecer, meu irmão. Se você perceber no Pentecostes, 3.000 num dia, depois 5.000, depois uma multidão, mas foi aos poucos. Eu digo que foi 20 anos para que o Evangelho chegasse de Jerusalém aos confins da terra. Né? Que no ano 34 Estevão foi apedrejado, né? Mas ali os discípulos começaram a se espalhar
para pregar o evangelho em outros lugares. Paulo se converte, né, no ano 34. E aí a partir do ano 46, 48, né, ano 54, quando Cláudio expulsa todos os cristãos de Roma, então ali o evangelho começa a se espalhar. Então 20 anos para que o evangelho chegasse a todo mundo, né, que no ano 54, quando Cláudio expulsa os cristãos, então as pessoas vão para todos os lugares, não? Elas se espalham, não ficam juntas mais. Então ali o evangelho chega a todos os lugares. Mas veja que foi aos poucos. Não foi tudo de uma vez só. Por quê? Porque Deus sabe. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele poderia ter levado Israel em 11 dias para a terra de Canaã. Mas levou 40 anos. Por quê? O povo precisava realmente ter uma experiência pessoal com Deus ali no deserto para que a entrada em Canaã fosse significativa. Então você precisa levar o evangelho a outras pessoas, mas esse evangelho tem que significar alguma coisa para você. Você é que tem que ser transformado. E quando as pessoas virem a transformação que Deus fez na sua vida, elas vão desejar a transformação. E foi assim que o evangelho chegou a todos os lugares. As pessoas procuravam Pedro, né? A sombra de Pedro curava. Mas por quê? Porque as pessoas procuravam ele. Esse é o mexer de Deus, então eu quero um pouco da experiência dele. Lembra de Moisés? 70 porções, uma porção de Moisés encheu 70 homens, para que cada um tenha a sua própria experiência. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, meu irmão. O Evangelho tem poder, mas ele precisa ser um poder na minha vida, para que ele possa ser um poder na vida de outras pessoas. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando juntos para a nossa salvação e para a transformação desse mundo. Ajude-nos hoje, Senhor, a perceber o quanto nós temos a ganhar quando colocamos nossa vida no Teu altar. Ajude-nos a viver uma vida consagrada, não viver uma vida cristã frouxa, uma vida cristã pipoca, algodão doce ou sorvete, mas que possamos ser cristãos genuínos, transformados e burilados pelo Espírito Santo para sermos uma bênção onde estivermos. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.